Não tem jeito. Se tiver uma pequena oportunidade que seja de falar mal do ex, o atual presidente da República vai agarrar com unhas e dentes. Na live semanal, que ninguém vê, só nós aqui, Lula relembrou nesta terça-feira como foi o dia 31 de outubro do ano passado. E ao invés de olhar para a frente, como disse no programa de ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele prefere dar continuidade ao que sempre defendeu: a construção de uma narrativa perfeita para destruir o seu oponente. Veja. O que vem na minha cabeça é que nós tivemos um ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar para o povo. Ele fazia questão de inventar remédio para quem estava doente com o Covid. Ele fazia questão de inventar mentiras sobre economia. Ou seja, fazia parte do DNA dele a quantidade de mentiras que era contado por dia na sociedade, com a máquina de fazer mentira que até então a gente não tinha conhecimento. Oh boy! Pelo jeito, 2023 continua sendo o ano da mentira. Chega a ser engraçado e leva a gente a ficar na dúvida sobre quem ele estava se referindo. Mas tem gente que acredita? Gente que nasceu com o dom de ser enganada? Já começou o programa com uma mentira que nós pegamos sem fazer o menor esforço. Veja. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Viu aí? Não dá. Ele já é presidente do Brasil, não precisa mais ficar com esse ódio todo. Primeiro que não foi uma vitória maiúscula, como Lula disse aí no programa. Lamento, mas não foi. O resultado foi bem apertado, polarizado totalmente. Segundo que Bolsonaro não ficou atordoado com a vitória de Lula, e sim pelo que considerou injusto o tratamento dado a um candidato em detrimento do outro, o que levou a muitas dúvidas dele e de todo o seu eleitorado. Não tem jeito. Se tiver uma pequena oportunidade que seja de falar mal do ex, o atual presidente da República vai agarrar com unhas e dentes. Na live semanal, que ninguém vê, só nós aqui, Lula relembrou nesta terça-feira como foi o dia 31 de outubro do ano passado. E ao invés de olhar para a frente, como disse no programa de ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele prefere dar continuidade ao que sempre defendeu: a construção de uma narrativa perfeita para destruir o seu oponente. Veja. O que vem na minha cabeça é que nós tivemos um ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar para o povo. Ele fazia questão de inventar remédio para quem estava doente com o Covid. Ele fazia questão de inventar mentiras sobre economia. Ou seja, fazia parte do DNA dele a quantidade de mentiras que era contado por dia na sociedade, com a máquina de fazer mentira que até então a gente não tinha conhecimento. Oh boy! Pelo jeito, 2023 continua sendo o ano da mentira. Chega a ser engraçado e leva a gente a ficar na dúvida sobre quem ele estava se referindo. Mas tem gente que acredita? Gente que nasceu com o dom de ser enganada? Já começou o programa com uma mentira que nós pegamos sem fazer o menor esforço. Veja. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa um mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Viu aí? Não dá. Ele já é presidente do Brasil, não precisa mais ficar com esse ódio todo. Primeiro que não foi uma vitória maiúscula, como Lula disse aí no programa. Lamento, mas não foi. O resultado foi bem apertado, polarizado totalmente. Segundo que Bolsonaro não ficou atordoado com a vitória de Lula, e sim pelo que considerou injusto o tratamento dado a um candidato em detrimento do outro, o que levou a muitas dúvidas dele e de todo o seu eleitorado.